Temos vindo de uma sequência de várias mensagens sobre a mesa. E eu estava compartilhando essa mensagem com o conselho e entendemos que seria propício ministrar essa palavra aqui hoje no culto conjunto para toda a congregação. Então, nós somos exortados pela palavra de Deus a discernir o corpo de Cristo, a tomar a ceia em memória de Jesus, e a palavra de Deus nos mostra o quanto a mesa ela é importante no plano de Deus. Deus sempre desejou estar à mesa, não é? Quantas mesas tinham no tabernáculo de Moisés? Quantas? Uma. Quantas mesas tinha no tabernáculo de Davi? Quantas? 10, muito bem, vocês estão ligados, ótimo, muito bom. Vi que vocês sabem mesmo, né? Por que no tabernáculo de Moisés tinha uma mesa? Porque Deus ansiava comer com o seu povo. Por que no tabernáculo de Davi tinham 10 mesas? Porque Deus continuava com um grande anseio de comer com o seu povo. Amém? Então a mesa é um negócio que faz parte do coração de Deus, está no centro da obra de Deus. Nós vamos olhar no Velho Testamento, nós temos várias mesas no Velho Testamento. Nós temos mesas que nós precisamos evitar, nós temos mesas que nós precisamos copiar, mas temos mesas terríveis no Velho Testamento que nós não devemos trazer para a nossa prática. Então, os Salmos, não vou para os Salmos ainda. Então nós temos Salmo capítulo 1, vamos para o Salmo sim. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assentar na roda dos escarnecedores, nós pensamos que é uma rodinha qualquer. Mas os escarnecedores se assentam à mesa. E nós precisamos tomar cuidado com mesa onde se escarnece de pessoas, com a mesa onde se escarnece do próprio Deus. Temos que tomar cuidado com esse tipo de mesa. Não é sábio sentar nesse tipo de mesa. Nós temos uma mesa na Babilônia, no tempo do rei, no tempo do rei Nabucodonosor, quando Daniel foi para lá, uma mesa com um banquete maravilhoso. Porém, Daniel entendeu que se ele comesse daquela mesa, ele seria uma pessoa comum como as outras, e ele não faria a diferença que ele foi chamado para fazer. Então Daniel rejeitou o banquete da mesa do rei. Daniel rejeitou as guloseimas. Daniel rejeitou aquele tipo de comida. Daniel não aceitou aquele tipo de comida. Daniel quis outra mesa. Daniel se interessou por outra comida e o resultado foi completamente outro. Mais tarde, nós temos uma outra mesa na Babilônia. Nós temos a mesa do rei Belsazar, onde ele faz uma orgia ao redor da mesa. Ele manda pegar os utensílios do templo do rei Salomão e põe para homens e mulheres beberem naqueles cálices, naqueles utensílios que era do templo do Senhor. Então, a mesa do rei Belsazar foi uma mesa de santo com o profano. Pegaram as coisas consagradas ao Senhor e misturaram com coisas profanas, sexo, nudez, e outros tipos de pecados que nós sabemos que eram cometidos naqueles dias diante da mesa dos reis. Então nós precisamos compreender que nós somos santos, porque nós fomos separados, nós fomos consagrados
pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos tomar cuidado com essa mesa, que o santo e o profano se misturam e ofendem a presença de Deus. Então nós precisamos prestar muito bem atenção, porque quando o santo e o profano se encontram e faz de conta que não tem nada, suscita a ira de Deus. E Deus se levanta, como nós vimos ali, em consequência desse pecado, como que Deus se manifestou e como que o rei Belsazar morreu diante da mesa. Então, nós continuamos a avançar um pouquinho mais. Nós temos a mesa no Novo Testamento, nós temos a mesa do rei Herodes. O que aconteceu na mesa do rei Herodes? Orgia, pecado, nudez. Tinha ali coisas horríveis acontecendo, vários dias de festa, e uma mulher se sentiu no direito de pedir a cabeça de João Batista. Nós temos que tomar cuidado com mesas onde a cabeça de irmãos rolam. Tome cuidado para você não se sentar à mesa onde é lançado juízo sobre a vida de pessoas, principalmente de irmãos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não use a mesa da sua casa, não se sente em mesa onde pessoas são difamadas, onde pessoas são caluniadas, onde pessoas são escrachadas, onde pessoas são humilhadas. Tomem cuidado com esse tipo de mesa, porque essa não é a mesa do Senhor. Essa não é a mesa do Senhor. Nós precisamos prestar bem atenção sobre o que é a mesa do Senhor. Esse não é o tipo de mesa que nós devemos nos sentar. Então, todo varão, todo homem, toda família precisa sentar-se à mesa. Não simplesmente quando você está participando de uma igreja caseira, mas toda a família precisa ter a prática de se sentar à mesa. Salmos de número 128, versículo 3 diz: em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor reúne sua família ao redor da mesa. O homem que teme ao Senhor não vai reunir sua família ao redor da televisão, mas ao redor da mesa. Não é ao redor de streams, filmes, ao redor da mesa, porque na mesa nós sentamos de frente um para o outro. A mesa é o lugar onde as pessoas sentam frente a frente. A mesa é o lugar onde as pessoas vão se olhar. A mesa é o lugar onde as pessoas vão prestar atenção no que o outro está falando. Então, vamos meditar um pouquinho sobre o que é a mesa do Senhor. O que vai no coração de Deus? O que Deus espera de nós quando sentamos à mesa? Nós temos ensinado aqui por anos a fio que a igreja ela vai congregar nas casas, que o futuro da igreja será nas casas. Nós já vimos isso acontecendo fortemente em mais de 50 países ao redor do mundo, onde a igreja não tem liberdade para reunir em outro lugar que não seja nas casas. Nós temos visto a igreja crescer no Afeganistão,
como nenhum outro país do mundo, a igreja que mais cresce hoje é no Afeganistão. A igreja que mais está crescendo, onde que ela cresce? Nas casas. Onde? Ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Então, meus irmãos, vamos pensar o que é discernir o corpo de Cristo. O que apóstolo Paulo quer nos exortar quando ele fala que nós precisamos discernir o corpo de Cristo? Lucas capítulo 24, versículo 30, diz assim: e aconteceu, os discípulos estavam no caminho de Emaús, os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam exaustos, os discípulos tinham visto muitas coisas, eles estavam andando com aquele homem que estava revelando muitas coisas para eles, eles não sabiam quem era aquele homem, e eles estavam conversando com aquele homem. Nós já sabemos quem é aquele homem, mas aí eles resolvem parar. Então, Jesus, aliás, e aconteceu que quando estavam à mesa, eles pararam, entraram na casa, insistiram, Jesus entrou, os discípulos do caminho de Emaús, nós temos aí, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles, e então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, que a mesa é onde nós vamos receber revelação de quem é Jesus. A mesa é o lugar onde Jesus se revela. Queria que você começasse a pensar e a entender que o centro da obra de Deus não é o púlpito. O centro da obra de Deus é a mesa. O centro da obra de Deus não é a pregação, é a mesa. É a mesa. Jesus vivia de mesa em mesa. Jesus andava de casa em casa. Irmãos, no fim, nós não teremos púlpito, nós só teremos mesa. E para onde o Senhor quer levar a sua noiva? No fim? Para onde? Para a mesa. Para a mesa. O fim, o Senhor quer levar a noiva para a mesa. O que nós vamos fazer agora? Exercitar a mesa. Nós precisamos exercitar a mesa. Eu preciso estar ligado com irmãos. Eu preciso fazer parte da vida da igreja, de forma que eu participe da mesa, de forma que eu encontre Jesus na mesa. Se eu não participo da mesa, se eu não estou envolvido com a mesa, eu vou ganhar pouca revelação de quem é Jesus, porque a mesa é o lugar onde Jesus se revela. Primeira coisa que nós precisamos pensar. Mas agora tem uma outra mesa. Foi a minha bateria? É a minha pilha? Voltou. Mas temos uma outra mesa. De João, capítulo 13. 13, versículo 4. A mesa onde Jesus toma a sua última Páscoa e a mesa onde Jesus institui a ceia. Nessa mesa, o que Jesus faz nessa mesa? Jesus lava os pés de seus discípulos. Então, primeira mesa que eu falei com vocês, que é a mesa do Senhor, nós vamos experimentar revelação. Essa mesa agora,
onde Jesus lava os pés dos discípulos, é onde nós vamos aprender a servir os irmãos. Jesus falou: da mesma forma que eu estou lavando os pés de vocês, vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Na mesa é onde nossos pés são lavados. E eu não quero falar do ritual de bacia, água e toalha. Eu não estou falando sobre isso. É muito bom. Tem tempo e hora para fazer isso. Isso é joia. É algo que nós precisamos observar quando fazer isso. Mas o fato é que sempre que estivermos à mesa, nós teremos a oportunidade de lavar os pés de alguém, de ministrar a alguém. O que Jesus falou para Pedro? Pedro falou para Jesus: o Senhor não vai lavar meus pés. Mas o que Jesus disse para Pedro? Se eu não lavar os seus pés, você, o quê? Não tem parte comigo. João capítulo 6, Jesus falou para os seus discípulos: quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então presta atenção, a mesa é o lugar onde irmãos poderão lavar os meus pés. Não precisa lavar o corpo todo, nós já fomos batizados, nós já passamos pelas águas. Então Jesus falou: vocês já se banharam. Jesus não está falando de banho, chuveiro, não é isso. Nós já fomos batizados em nome de Jesus, para dentro de Jesus. Mas no dia a dia, nós temos contato com o mundo, nós temos contato com experiências desagradáveis, nós ficamos cansados, nós ficamos exaustos, nós passamos por experiências causticantes, e nada como a mesa, onde nós sentamos com os irmãos, para sermos ministrados. Esses dias eu escutei uma pessoa falar assim: eu fui para a reunião um bagaço, eu estava um caco, mas a gente estava naquela mesa falando de Jesus, e eu percebi que as minhas forças voltaram, eu fui renovado. O que aconteceu? Seus pés foram lavados. Os pés foram lavados. Então a mesa é o lugar onde eu reconheço Jesus na vida de meus irmãos, onde eu vejo Jesus na vida dos meus irmãos, e os meus irmãos, que são Jesus para mim, lavam os meus pés. Eu não vou achar Jesus em outro lugar. Não vou. A palavra diz que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Aqui não dá para discernir o corpo de Cristo. Esse ambiente é um ambiente artificial. Ambiente artificial porque aqui não tem realidade suficiente. Aqui é um ambiente transitório. Mas a mesa, onde eu estou comprometido com pessoas, onde eu estou comprometido com irmãos, e semanalmente eu encontro com esses irmãos, esse lugar os irmãos vão me conhecer. Aqui não dá para conhecer ninguém, aqui é legal, aqui é tudo jóia, aqui é todo mundo gentil, mas a mesa ela me desafia, porque a mesa me coloca frente a frente com outros irmãos. Na mesa eu vou ter que olhar nos olhos dos irmãos. Os irmãos vão olhar nos meus olhos. E eu não estou falando de confronto, de desafio. Eu estou falando de serviço. Eu estou falando de envolvimento. Eu estou falando de cuidado. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de estar envolvido com irmãos. Então nós temos dito por muitas vezes: tomar a ceia
ao redor da mesa é muito diferente de tomar a ceia com uma multidão como essa. Não, uma multidão como essa, vocês são legais, vocês são joias, todo mundo aqui é muito bonito, mas não tem realidade suficiente, porque eu vou embora sem saber onde está a sua dor. Mas na mesa, eu sei aonde dói naquele irmão, naquela irmã. Na mesa eu sei o que incomoda, eu posso ajudar. Eu posso fazer o que o apóstolo Paulo falou, carregai as cargas uns dos outros. Eu posso fazer uma outra coisa que o apóstolo Paulo falou, acolhei-vos uns aos outros. Aqui não dá para acolher. A gente tem uma recepção ali, gente bonita recebendo, isso é legal. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não estão percebendo o que eu estou falando? Eu estou falando da realidade do reino de Deus. No reino de Deus, Jesus disse que quer nos levar para onde? Para a mesa. O sonho de Jesus é nos levar para a mesa. Porque a mesa é o centro do reino de Deus. O que nós cantamos? O que nós desejamos? O reino de Deus. Nós oramos, venha o teu reino, mas eu não quero me reunir na casa de ninguém. Eu não quero participar da mesa de ninguém. Que reino você quer? Que reino você está buscando? Que reino você quer viver? O reino de Deus é mesa. O reino de Deus é mesa. Então, queria falar sobre uma outra mesa. Essa mesa de João 13, quem serviu, quem fez o trabalho de lavar os pés foi Jesus. Mas aí Jesus estava aí em Betânia, na casa de uns irmãos que ele amava muito. E aí o que nós temos lá que acontece em Betânia? Abre aí sua Bíblia. João, capítulo 12, a partir do verso 2. João 12, 2. Irmãos, entenda. O Senhor está nos chamando a atenção para a dinâmica da mesa. A mesa do Senhor, ela não é etérea, sem forma ou amorfa, sem forma. A mesa do Senhor, ela é dinâmica. A mesa do Senhor tem uma vida. A mesa do Senhor tem uma prática. A mesa do Senhor, ela tem um envolvimento. A mesa da Babilônia, a mesa de demônios, pessoas alheias são o centro. A mesa do Senhor não. Na mesa do Senhor, Jesus é o centro e o outro é o meu alvo. Eu sou o alvo do outro. Na mesa do Senhor, o importante são as pessoas que estão de frente, uma para a outra. João 12, 2. Oferecendo-lhes ali um jantar, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, quem servia a mesa? Marta. Marta servia a mesa. Então, quando nós vamos à casa do irmão, sentar à mesa, todos podemos servir. Não devemos deixar tudo nas costas da dona de casa. Nós precisamos servir. Nós precisamos estar dispostos a servir as pessoas da mesa. Chegue mais cedo naquela casa. Ajude a arrumar a sala. Ajude a arrumar a mesa. Veja se tem louça na pia. Eu estou pensando que você faz parte de uma casa onde você está crescendo na intimidade. Eu estou pensando que você faz parte de uma casa onde existe intimidade, porque a mesa do Senhor é intimidade.
Então é um lugar de serviço. Jesus serviu lavando os pés. E o que o Senhor quer fazer conosco no futuro? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Prepara-me. Quem é que vai preparar essa mesa? Quem é que vai preparar essa mesa? O Senhor vai preparar essa mesa. Você tem preparado a mesa para os irmãos? Você tem se envolvido em preparar a mesa para os irmãos? O Senhor está dando sinais. O Senhor está dando mostra do que Ele espera de nós. Então a mesa é o lugar que eu vou servir. Eu vou servir levando um prato. Eu vou servir lavando a louça. Eu vou servir arrumando a casa depois que todo mundo foi embora. Eu vou me propor a ficar lá para ajudar os irmãos a arrumar a casa, a varrer o chão. Servir. Servir. Não deixar tudo por conta de quem é a dona da casa. Mas é um lugar de serviço. Um lugar de serviço. Eu vou repartir os dons. É muito bonito falar, vamos ministrar, vamos cuidar, vamos profetizar e tal, mas não é só isso não. Profetizar é uma das coisas. Orar também é muito bom. Mas Jesus fala sobre servir. Jesus fala sobre lavar os pés. Jesus fala sobre cuidado, a mesa. A mesa. Agora, olha só que interessante. Vamos para um outro momento em Betânia. Abre sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 14, verso 3. Jesus está em Betânia. Está numa outra casa em Betânia. E olha o que acontece. Eu não terminei de ler, né? Eu não terminei de ler o 12. O 12:2. Vamos voltar para o 12? Vamos voltar para o João 12. Volta. Não, é o... Meu pensamento está muito acelerado. Vamos para o 14, Marcos 14. Vamos voltar para Marcos 14. Meu pensamento está assim... Vamos lá, Marcos 14. Agora olha só. Lá, 14:3. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que aquela mulher ofereceu para Jesus? O seu melhor, o que ela tinha de mais precioso. Eles estavam na casa de Simão, que eu digo o ex-leproso. O que aquela mulher fez? Ungiu Jesus. Quando você se oferece na mesa, você vai ser como um bálsamo na vida dos irmãos na mesa. Quando você oferece o seu melhor na mesa, você vai ser como um bálsamo. Você vai trazer o Espírito Santo sobre a vida dos irmãos à mesa. Irmãos, quando eu falo oferecer o seu melhor, eu não estou falando de coisas caras, de pratos requintados, porque a Bíblia fala sobre simplicidade na mesa. Lá no setor centro, toda vez que eu falo da mesa, tem alguém que fala assim, fazer um churrasco. Eu já disse que não. Porque Jesus precisa ser o centro, e nada precisa chamar mais atenção do que o outro irmão. A bela carne vai tirar a atenção do irmão. Temos que tomar cuidado com isso. Simplicidade.
A mesa tem marca de simplicidade. Porque eu não vou me ocupar com muitas coisas. Eu vou me ocupar com os irmãos que estão ao redor da mesa. Eu não vou ficar toda hora tendo que ir lá olhar. E toda hora... Simplicidade. Sussa. Ok? Sussa. Senta. Aquieta. Ok? Vamos estar ao redor da mesa. Por isso que uma mesa com 30 pessoas, uma mesa com 20 pessoas, é quase difícil isso acontecer. Por isso nós precisamos de mesas menores. Precisamos de mesas mais compactas. 12, 15, máximo. Então, essa mulher, ela tem uma história, os discípulos ficam falando, os fariseus ficam reclamando que essa mulher, se Jesus soubesse e tal, não importa. Importa que aquela mulher estava naquela mesa. E foi bálsamo para ela poder derramar o seu vaso de alabastro sobre Jesus. Quando você se derrama em favor, em prol, em direção de um irmão, você recebe desse bálsamo. Agora, quando nós voltamos para essa mesa, essa outra mesa em Betânia, Lucas capítulo 12, 3, então diz assim: então Maria tomando... Opa, peraí. Isso. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com perfume de bálsamo. Uma mesa, Jesus foi ungido na cabeça. Outra mesa, Jesus foi ungido nos pés. Percebe, irmãos? A mesa é o lugar da manifestação do Espírito Santo de Deus. A mesa é lugar de unção. A mesa é lugar de encontro. Entenda isso. Nós não podemos ficar rejeitando a mesa. Rejeitar a mesa é não compreender a obra de Jesus. Rejeitar a mesa é não compreender o que o Senhor tem desenhado todos esses anos, escrito, carimbado, firmado na sua palavra. Então nós precisamos avançar em direção à mesa, compreender que na mesa nós vamos discernir os irmãos, nós vamos discernir o corpo de Cristo. Eu vou poder servir, eu serei servido, eu vou ministrar, eu serei ministrado. Eu vou olhar nos olhos de irmãos, os irmãos vão olhar nos meus olhos. Nós vamos ver Jesus. Você quer ver Jesus? Ele se revela na mesa. O centro não é o púlpito, o centro é a mesa. O centro não é a pregação, é a comunhão. A obra de Deus não é reunião. A obra de Deus são relacionamentos de aliança. É firmado em relacionamento ao redor da mesa. Isso vai nos sustentar. Isso vai nos guardar. Tum! Estourou a bomba, não podemos mais usar os prédios. Para onde iremos? Para onde sempre fomos. Não podemos mais usar os prédios. Para onde iremos? Aquele endereço que eu frequento toda semana. Lá eu vou chegar e vou ser recebido. Naquela casa os irmãos me conhecem. Naquela casa os irmãos sabem o meu nome, sabem o meu endereço. Naquela casa os irmãos sabem a minha dor, sabe quantos filhos eu tenho, sabe até quantos netos eu tenho. Aquela casa, os irmãos conhecem a minha história. Aquela casa, os irmãos sabem o nome dos meus filhos. Aquela casa. Por quê? Porque é assim que vai acontecer. Isso é o futuro. Então nós estamos nos preparando, irmãos, para o futuro. A igreja do Senhor, ela tem um chamado profético.
Então nós andamos contra a correnteza. Nós não seremos bobinhos. Não nos enganemos. As coisas não vão melhorar. Não se engane. Não seja bobinho, não. Não vai melhorar. As coisas estão piorando. Tem pessoas que não conseguem enxergar. Pessoas que não conseguem perceber. Mas estão piorando. Está cada vez pior. Está cada vez pior. Então nós precisamos nos aproximar da mesa. Agora, tem uma mesa incrível, maravilhosa, que foi um irmão chinês que fez um comentário sobre essa mesa. Eu não sei se você estava nessa reunião que Christian Shen fala sobre a mesa do rei Davi. Você estava naquela reunião. Christian Shen, um chinês, um homem de Deus já falecido, ele fez um comentário que eu escutei os irmãos comentarem e me marcou. Davi olhou para o seu reino, Davi viu tudo que ele tinha conquistado e ele pensou: tem alguém ainda da família de Davi que eu precise, da família de Saul, que eu precise honrar, que eu não honrei ainda? Aí um servo chamado Ziba fala assim: tem Mefibosete, filho de Jonatas. Mefibosete é um aleijado. Por que Ziba falou que Mefibosete era um aleijado? Porque na presença do rei não poderiam entrar pessoas aleijadas. Na presença do rei não se levava pessoas aleijadas. Davi falou: mande trazer Mefibosete. E Mefibosete ficou encantado, impressionado, ficou extasiado. Eu estarei na frente do rei, o que vai acontecer? Eu sou um aleijado, como assim? E Davi mandou trazer Mefibosete. E Davi olhou para Mefibosete. E Davi falou de Jonatas. E Davi falou de Davi. E Davi falou de Saul. E Davi convidou Mefibosete para estar à sua mesa. Sabe por que Davi convidou Mefibosete para estar à sua mesa? Porque a mesa cobria o aleijão de Mefibosete. E na mesa, Mefibosete era uma pessoa como as outras pessoas. E o aleijão de suas pernas eram cobertas. O aleijão de suas pernas não aparecia. Na mesa é onde nós somos consolados. Na mesa é onde nós somos cobertos. Na mesa é onde nossas feridas são curadas. Na mesa é onde o nosso aleijão desaparece. A mesa do Senhor é assim. A mesa do Senhor é assim. Na mesa do Senhor não tem aleijados. Na mesa do Senhor todos são curados. Na mesa do Senhor todos são restaurados. Essa é a mesa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Atos 2:42 diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações, perseverando de comum acordo todos os dias do templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Então eles perseveravam. A igreja em Jerusalém comia todos os dias. Quando o apóstolo Paulo começa seu ministério, 35, 37 anos depois de Jesus, a igreja em Corinto, a igreja em Filipo, a igreja em Troade,
tomavam pelo menos uma vez da semana. Nós temos relatos que eles partiam no primeiro dia da semana, aos domingos. Mas a igreja de Jerusalém não, era todo dia, e não havia necessitados entre eles. Porque o partir do pão não tem a ver com pegarmos um pedacinho de pão. O partir tem a ver com repartir. Eles repartiam e não havia necessitado entre eles, porque as necessidades eram supridas. Sim, nós vamos pegar um pão asmo, nós vamos comer um pão asmo, mas, como diz as Escrituras, abre sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 17. Há um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Então, há um só pão, há um só pão. Então, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos do mesmo pão. Então nós comemos um pão, nós nos tornamos pão, nós nos fazemos pão. Jesus se fez pão. Então eu reparto a minha vida, como Jesus repartiu a sua vida. Por isso não haverá necessitados. Por isso todos serão satisfeitos nas suas necessidades. É muito importante nós compreendermos o nosso chamado. Nós não estamos chamados só para comer um pedaço de pão. Nós estamos chamados para sermos pão. Nós somos chamados para formarmos um corpo. Então eu serei pão para você, você será pão para mim. Nós estaremos como um só pão, como um só corpo, formando o corpo de Cristo na terra, manifestando Jesus na terra. Então, o repartir não tem a ver com parte o pão. Não, irmãos. É a vida, é o envolvimento, é a entrega. É a entrega. Então a mesa do Senhor envolve entrega. Se eu não estou participando da mesa, eu não estou participando do corpo de Cristo. Se eu não estou partindo pão com irmãos, eu não estou participando do corpo de Cristo. Eu sou só um frequentador de reuniões. Aqui não está a vida da igreja. Aqui está a reunião da igreja. Porque a vida da igreja se processa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá fora. A vida da igreja é durante a semana. Aqui é a reunião da igreja. Então é lá fora que nós vamos praticar, é lá fora que nós vamos viver, é lá fora que nós vamos nos envolver, é lá fora que nós vamos repartir, é lá fora que nós vamos receber ao redor da mesa. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre observar 19. Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não! Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhas comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Por isso eu comecei de forma negativa, mostrando mesas que nós não devemos nos associar, mostrando mesas que nós não devemos fazer parte. Jesus comeu com publicanos, mas ele não pecou com publicanos. Jesus comeu com fariseus, mas ele não pecou com os fariseus. Jesus esteve no meio de prostitutas, mas ele não se prostituiu.
Jesus esteve sentado à mesa com pessoas das diversas situações de pecado, mas ele não foi acusado em nenhum momento por ter cometido qualquer prática duvidosa. Qualquer prática duvidosa. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo continua falando em Romanos 11 sobre discernir o corpo. E aí, eu queria chamar a sua atenção, capítulo 11, versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Temos muitas outras coisas para falar, não tem como, mas eu gostaria de chamar a sua atenção, que nós não devemos comer e beber para a própria condenação. Nós não devemos comer e beber para entrar em juízo. Nós precisamos prestar atenção do que é participar da mesa do Senhor. Nós precisamos nos envolver com a mesa do Senhor. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é se envolver com o corpo de Cristo. Você precisa se examinar. Você está em Cristo? Você está mantendo sua fé no Senhor? Então se envolva com o corpo de Cristo. Participe do corpo de Cristo. Não deixe passar a oportunidade de estar em uma mesa. Não deixe passar, porque estar à mesa com irmãos é ter parte com Jesus, é fazer parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor se revele mais e mais para nós, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor possa nos encorajar. E eu queria orar com vocês. Eu queria clamar ao Senhor nesse momento. Não sei se os músicos vão tocar, Gabriel, mas eu queria orar. Eu queria orar. Eu não sei quantos de vocês estão resistindo a participar de uma casa. Eu queria te exortar a se envolver em uma casa. Eu queria te exortar a estar à mesa com os irmãos. É muito importante. Porque estar à mesa com os irmãos é participar do corpo de Cristo. Reuniões não garantem a participação do corpo de Cristo. Entenda isso. O envolvimento com a mesa é que vai nos garantir participar do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Quer ficar em pé? Quer ficar sentado? Tudo bem. Vamos orar. Oh Deus, oh Jesus amado, oh Jesus bendito, oh Deus todo-poderoso, oh Senhor eterno, eu oro agora por todos os irmãos que estão aqui nos ouvindo nessa manhã e têm tido medo. Em nome de Jesus eu repreendo o medo de se envolver com o corpo de Cristo. Eu repreendo agora o medo de se envolver em uma mesa. Eu repreendo agora o medo de estar envolvidos mais próximos com outros irmãos. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o medo de abrir a sua casa. Em nome de Jesus, nós repreendemos o medo agora. Nós ordenamos que o medo bata em retirada, que o medo vá embora. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora: medo, vá embora, em nome de Jesus. Todo medo agora, todo medo, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos agora, nós profetizamos que haverá cura em nosso meio. Nós profetizamos que haverá
curas maravilhosas ao redor da mesa. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura de depressão ao redor da mesa, cura da ansiedade ao redor da mesa. Nós profetizamos cura física ao redor da mesa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos, haja cura ao redor de cada mesa, que os irmãos reúnam em nome de Jesus. Haja cura, haja libertação, haja alegria em nome de Jesus, haja alegria, alegria de estar ao redor da mesa, alegria de se reunir com os irmãos, haja alegria em nosso meio. Deus, Espírito de Deus, Senhor, em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, traz revelação. Jesus, traz revelação esta manhã ao coração de cada servo Teu aqui. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus nós rogamos agora que venha a revelação do Senhor. Que venha a revelação do Senhor.